número 3. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 8. Vamos ler só esse versículo de número 8. E nós já vamos orar. E nós vamos pedir para Deus falar conosco. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 8. Se você olhar para o lado e ver que o seu irmão não trouxe Bíblia, ou está com dificuldade para encontrar, Hebreus não é tão fácil achar não. Então ajude ele, para que nós possamos todos juntos ler o que o Senhor tem para as nossas vidas. Hebreus, capítulo de número 3, versículo de número 8. Quem já encontrou, diga amém. Amém. A gente procurando a Bíblia, né? Hebreus 3, versículo 8. Diz assim: não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Ficou solto, né? Vamos ler então 7, 8 e 9, fica melhor. Eu vou comentar do 8, mas o 7 diz assim, ó: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, daí vem o 8, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação do deserto. 9, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós acabamos de ler Hebreus capítulo 3, a palavra de hoje é essa, e eu creio que o Senhor tem algo muito especial para falar com todos nós aqui reunidos. Senhor, que o Teu Espírito possa ter total liberdade para falar aqui. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. As pessoas que nesse momento estão ouvindo pela internet, que eles sejam abençoados por Ti. Aqueles, ó Senhor, que vão depois ouvir esta palavra pelo vídeo, pelo áudio, pela rádio, que onde estiver alguém agora, Senhor, ouvindo esta palavra, que o Teu Espírito possa tocar e falar profundamente no coração deles. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Hebreus é um livro que o autor é desconhecido. É o único livro do Novo Testamento que nós não temos a autoria. Se foi Paulo, se foi um outro discípulo, se foi Apolo, se foi um outro escritor, nós não sabemos. Uma coisa é certa: quem escreveu Hebreus conhecia de história. Quem escreveu Hebreus foi uma pessoa que conhecia da história de Israel. Conhecia sobre os patriarcas, conhecia sobre alguns reis, pelo menos ele cita alguns, conhecia o personagem Moisés, o Josué, porque esse escritor, você vai encontrar em vários momentos do seu livro, do livro conhecido como Hebreus, ele fazendo memória da história de Israel. E qual é a importância de nós conhecermos a história? Você que estuda, você que está no ensino médio, você já pode ter se perguntado: por que eu estou estudando a história do Brasil? Qual é a importância de eu estudar que o Brasil foi descoberto lá atrás, né? Qual é a minha importância de saber sobre o que aconteceu lá em 1500? Qual a importância de eu conhecer a história dos presidentes do nosso país, dos sistemas políticos que já existiram nesse país, né? Qual é a importância de se conhecer a história?
A história é importante por vários motivos. A história é importante para você conhecer a tua origem. É importante você conhecer a tua origem. É importante saber que quando o nosso país foi descoberto, que vieram, né, aqueles que vinham lá da Península Ibérica, vieram para o nosso país, né, os europeus, os portugueses, os espanhóis. É importante saber que em algumas regiões houve a colonização pelos holandeses. É importante saber isso, porque nós conhecemos a nossa história. E vieram os negros, daqueles chamados navios negreiros, e com eles não vieram apenas os escravos, mas vieram a cultura desses escravos, as religiões, as comidas que eles estavam acostumados a comer. É importante saber da origem, saber de onde nós surgimos. Por isso que você olha aqui, você vê pessoas de várias tonalidades de pele, não é verdade? Os mais branquinhos e os mais escuros. Os mais que tem a pele mais escura, porque somos misturados. Então é importante saber da história. Só por causa disso? Não. O motivo importante de saber a história é saber que o que nós vivemos hoje é reflexo do que aconteceu lá atrás. Se o nosso país tivesse sido colonizado, ao invés dos portugueses, se no nosso país nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, seríamos um outro país. Se o nosso país tivesse sido colonizado pelos franceses, nós teríamos uma outra cultura, muito diferente. Nós nem falaríamos o português. Por isso que é importante a história. E a história é importante, sobretudo, para nós aprendermos com os erros do passado. E os erros do passado servem muito para hoje, para nós não cometermos os mesmos erros. Posso ouvir um amém? Amém. A história do passado, a história daqueles que foram lá atrás, ela é importante para hoje nós analisarmos e falarmos: olha, eu não posso cometer esse mesmo erro, porque o meu pai cometeu esse erro, porque o meu avô cometeu esse erro, porque na minha família teve alguém lá atrás que cometeu esse erro. Então perceber os erros do passado nos faz hoje caminhar com mais prudência. A impressão que eu tenho é que o autor aos Hebreus, ele tem a tentativa de trazer a história do passado de forma atualizada e dizer: olha, se eles no passado cometeram esses erros e eles sofreram por causa disso, nós não precisamos cometer os mesmos erros. Outra coisa, se eles no passado fizeram assim, hoje no presente nós podemos fazer diferente, porque no passado eles não tinham Jesus Cristo, hoje no presente nós temos Jesus Cristo. Lá no passado eles não tinham a presença do Espírito Santo, agora sim no presente nós temos a presença do Espírito Santo. Eu quero essa noite lançar uma palavra profética sobre a tua vida. O teu passado, a história do passado você não consegue mudar, mas a história do teu futuro você pode mudar. Se você hoje buscar o Senhor, Ele é poderoso para mudar o teu dia de amanhã e fazer o teu dia de amanhã ser um dia de vitória. Em nome de Jesus, vamos gloriar, aplaudir e exaltar ao Senhor. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Então esse autor, ele conhecia a história do Êxodo, por exemplo. O que passa lá em Êxodo, ele conhecia. Ele conhecia, por exemplo, o que acontece, o que é citado lá em Josué. Esse texto aqui prova que ele conhecia o Salmo 95, porque o Salmo 95 é mais ou menos isso daqui que nós acabamos de ler, esse texto de Hebreus. Ele conhecia Deuteronômio, porque a história do livro de Deuteronômio vai mostrar o que ele está dizendo aqui nesse texto. Quem está entendendo, diga amém. Olha para mim aqui, por favor. Ele conhecia, ele tinha conhecimento de todos esses elementos. E ele agora vai fazer um paralelo. Ele vai falar sobre o deserto. Ele vai comparar o deserto com as provações que o cristão passa.
palavra deserto aqui nessa noite. Você vai traduzir simultaneamente no teu cérebro. Quando eu disser, já estou me confundindo, né? Quando eu disser deserto, você vai traduzir e você vai entender a palavra provação. Quem entendeu? Diga amém? Amém. Então, quando eu disser deserto, você vai pensar o quê? Provação. Sobretudo a tua provação. O teu deserto, a tua luta. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então, quando esse texto fala do deserto, ele está falando, ele está entendendo, ele está dando a dimensão da provação que o cristão ele passa. E ele vai mostrar que nesse deserto é para você, não precisa ficar repetindo não, tá? Estou vendo aqui falando de provação, não precisa falar não, é para você, da tua mente, não precisa falar. Quando ele pensa que o lugar deserto, ele está falando sobre experiências com Deus. E aqui vai mostrar como Israel lidou com essas experiências. Isso tem a ver muito com a maneira que nós lidamos com as nossas experiências com Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu vou falar de 4 coisas para vocês entenderem aqui nessa noite. O texto vai falar que eles lá no deserto erraram. O que eles fizeram errado lá atrás? O texto de Hebreus vai falar simplesmente que eles endureceram o coração, que eles foram duros aquilo que o Senhor queria dar para eles como experiência. Mas se você volta na história e vê o que eles fizeram, você vai perceber que isso tem muito para nos ensinar. Esse povo, quando passa pela provação, esse povo, quando passa pelo deserto, eles murmuraram desde o momento que eles colocaram os pés no deserto. Eles murmuraram. Quem entendeu? Diga amém. Foi uma murmuração atrás da outra. E eu percebo que tem muitas pessoas que quando estão passando pela sua provação, quando estão passando pelo seu deserto, também vão pelo mesmo caminho. Só abre a boca para murmurar, só abre a boca para reclamar, só abre a boca para blasfemar contra Deus. O interessante é que tem pessoas que nada para ele está bom. Ele tem a memória fraca, ele esquece de tudo aquilo que Deus fez na vida dele. E quando ele está passando pela provação, pela sua luta, ele começa a murmurar e reclamar contra Deus. Não porque Deus não está me vendo, não porque Deus não está me ouvindo, não porque Deus não está mais comigo, não porque Deus me abandonou, não porque Deus me deixou. Meu amigo, se Deus te deixar, se Deus de fato te abandonar, se Deus de fato deixar de olhar para você, ai de você, se não for misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Por isso, se hoje você está passando pelo deserto, pela provação, não seja infantil, seja maduro de saber que isso é uma fase, e essa fase vai passar, e lá na frente você ainda vai testemunhar o milagre do Senhor na tua vida. Vamos para aplaudir o Senhor essa noite. Você pode aplaudir o Senhor em paz. Entendeu? Diga amém. Então, tem essa maturidade de saber que esse deserto é uma fase que você está passando. 2. Esse povo de Israel, lendo a história deles, eu percebi que em vários momentos eles pensaram em voltar para trás. Incrível. É incrível o desejo de desistir, como ele está presente quando nós estamos passando pelo deserto. Quem entendeu, diga amém. Amém. É fácil você casar. Aqui vai uma palavra aos casados. É fácil você casar
permanecer feliz no seu casamento quando tudo está bem, quando você está com uma condição boa, está trabalhando, tem saúde. Quem entendeu, diga amém. É fácil você administrar isso. O difícil é você administrar quando você está na provação. Você administrar esse desejo de não voltar para trás, de não desistir. É incrível como as pessoas, quando elas estão passando pelas suas lutas, elas pensam: vou desistir, vou parar por aqui, vou voltar para trás. O povo de Israel, quando eles estavam passando pelo deserto, diz a Bíblia que eles olhavam para Moisés e diziam: Moisés, por que você nos trouxe para esse deserto? Você nos trouxe para cá para morrer aqui. Lá no Egito nós estávamos melhores. Lá nós tínhamos comida, pelo menos nós tínhamos comida. Nós éramos escravos, mas nós tínhamos, por exemplo, pepino para comer, nós tínhamos lá melancia, nós tínhamos lá esse tipo de coisa para comer. E olha aqui, nós estamos no deserto. Eu acho melhor nós voltarmos para trás. E muitos desejaram voltar para trás. Quem está entendendo, diga amém. É isso que tem acontecido com muitas pessoas. Quer desistir. E é uma postura, me desculpa a sinceridade, posso ser sincero? Amém? É uma postura de covardia e de gratidão a Deus. Vou parar de orar, vou parar de buscar, vou parar de ir para a igreja, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, vou parar de buscar ao Senhor, vou parar de ir para a igreja, vou parar de fazer a obra, vou parar de fazer não sei o quê, porque se Deus não me abençoar, eu não vou fazer mais nada, é problema seu. Se você parar de fazer, Deus levanta meia dúzia e não para. Amém, Senhor, que eu e você possamos prosseguir para frente, sem desistir, sem olhar para trás, porque Deus tem o melhor para a nossa vida lá na frente. Você pode glorificar aí nessa hora. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Amém. A igreja de hoje, irmãos, as pessoas elas estão desistindo com muita facilidade. Verdade, Deus. Acabou aquele negócio de perseverança, de orar, de buscar, de perseverar em oração. Parece que está acabando esse negócio. As pessoas estão buscando a resposta imediata. As pessoas estão buscando aquela campanha que, olha, em 3 dias as coisas mudam. Olha, em 1 semana eu trago uma pessoa amada. Isso daí para mim é feitiçaria, irmãos. Isso daí para mim parece que eles gostam de dar um poste, né? Lá colado no poste. E tem gente aqui anotando esses telefones. Isso daí é feitiçaria. Eu tenho visto pessoas aí da igreja desistindo por qualquer motivo. Desistindo do casamento, desistindo do ministério, desistindo do trabalho, desistindo do sonho, desistindo dos objetivos. Por quê? Porque teve um deserto no meio. E esse deserto que surgiu no meio não é para você desistir. Esse deserto é para Deus te preparar, te lapidar, para você chegar lá na frente e adorar e glorificar Deus do outro lado. Amém, amados? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Por isso não desista. Por isso não desista. Amém? Olha para o seu irmão do lado e diga assim para ele: por isso, seja perseverante e não desista. Diga para ele: não desista. Em nome de Jesus. Diga assim: porque vai valer a pena. Amém? Quem crê nisso, glorifica o Senhor essa noite. Amém? Terceiro lugar. Sabe o que esse povo fez no deserto? Não sei se você já leu a história. Eles no deserto, eles tiveram uma ideia. Nem toda ideia que você tem é de Deus, viu? Nem toda ideia, me veio uma ideia aqui. Nem sempre isso é de Deus. Eles tiveram uma ideia. Moisés subiu no monte para orar. Moisés falou assim: vocês vão ficar aqui
eu vou lá no monte ter um particular com Deus. Vocês vão ficar aqui. Moisés sobe no monte, Deus começa a falar com Moisés, e Moisés demorou no monte, porque Deus queria ter um particular com ele. Só que o que aconteceu? O povo que estava lá embaixo, povo murmurador, com desejo de desistir, povo fraco. Cadê Moisés? Moisés está demorando. Vamos fazer o seguinte: vamos juntar os brincos, os colares, os anéis, os pingentes. Vamos juntar todo o ouro que nós temos aqui. Vamos fundir esse ouro. E com esse ouro vamos construir um bezerro. E nós vamos começar a adorar esse bezerro. E eles pegaram todo o ouro que eles tinham, fizeram um molde de um bezerro, e eles levantaram o bezerro. Eu não sei que tamanho era esse bezerro, né? Se era pequeno ou se era grande, mas eles levantaram o bezerro. E quando eles pegaram aquele bezerro e colocaram em cima de uma pedra, eles se curvavam perante aquele bezerro e eles diziam: foi esse bezerro aí que nos tirou do Egito. E tem sido esse bezerro que tem nos sustentado até aqui. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Moisés vai no monte orando. Quando Moisés desce do monte, ele vê aquela multidão de joelho perante o bezerro. Pensa em um cabra macho, revoltado, bravo. Moisés queria morrer, porque ele viu que o povo, ao invés de prestar culpa a Deus, estava adorando o bezerro de ouro. O que eu acho incrível é que quando nós estamos no deserto, muitas pessoas acabam se curvando no deserto. Fala para quem está ao seu lado: não se curve no deserto. Mateus capítulo de número 4. Jesus estava lá no deserto, foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás. Qual foi a última tentação que Satanás fez a ele? Se você, Jesus, prostrado me adorares, tudo que você está vendo eu vou entregar nas tuas mãos, se você se dobrar perante mim. O que aquilo representa? Que o povo de Israel estava lá no deserto, se dobrando perante o bezerro e pedindo ao bezerro as coisas. Tem muita gente hoje em dia que, quando está passando pela provação, que quando está passando pela dificuldade, quando está passando pela prova, acaba se dobrando, acaba se entregando. Ah, minha vida está muito ruim, eu estou cheio de problemas. Quer saber de uma coisa, pastor? Ah, eu vou fazer isso mesmo, eu vou fazer tal coisa. Até hoje eu falei não para isso, mas já que eu estou na luta, eu vou fazer isso então. Já que estou na provação, então eu vou me dobrar perante isso. Não se dobre, não se dobre, não se dobre, não se dobre, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer a tua vida no meio desse deserto. Vamos experimentar e exaltar o Senhor Jesus aqui. Aleluia! Você fala para Deus: Senhor, não se dobre ao vício, não se dobre ao pecado, não se dobre ao erro. Posso ouvir amém? Amém. Eu estou na luta, mas eu vou passar por esta luta na presença de Deus. E Deus está me vendo, e Deus vai me honrar. Quem entendeu? Diga amém. Não é porque eu estou na luta que eu vou, já que eu estou aqui mesmo. Não, eu estou na luta, então eu vou buscar Deus. E Deus está me vendo aqui. Amém. E Deus vai mudar minha sorte aqui. Glória a Deus, aleluia. Não abaixe o nível. Não pensa na tua espiritualidade, porque você está no deserto. Amém, Senhor. Não ache que você é alguém rejeitado por Deus porque você está no deserto. Não pense nisso. Hoje você pode estar no deserto, mas você não imagina o que Deus pode fazer na tua vida de hoje para amanhã. Eu estou aqui pregando e eu tenho certeza que vai ter pessoas aqui no mês de julho dizendo: pastor, Deus me tirou do deserto e hoje estou vivendo a promessa dele na minha vida. Quem crê, glorifique, exalte ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus.
sétimo lugar. Esse povo no deserto, eles além de murmurarem, voltarem, querer, desejar voltar para trás, se curvarem perante um ídolo, no deserto esse povo duvidou da grandeza de Deus e da fidelidade das suas promessas. Escolha alguém perto de você, olhe nos olhos dessa pessoa e diga assim para essa pessoa: não duvide, da grandeza de Deus, e da fidelidade, em suas promessas. Amém? Será que Deus pode, pastor? Nem me pergunte isso. Pastor, será que Deus pode fazer? Não me pergunte isso. Isso é problema seu e de Deus. Aleluia! Não é se eu acho que Deus pode fazer. A questão é: você crê que Deus pode fazer? Aleluia! Levei um sermão esses dias aí, queridos. Levei um sermão esses dias aí de um amigo meu que me convidou agora no mês de agosto para ele vai fazer uma excursão com um grupo lá para Israel. Pastor, vamos para Israel? Vamos para Israel. Como se fosse aqui para o centro, né? Como se fosse para o Rio de Janeiro, sei lá, num lugar perto. Acho que tem um gasto tremendo. Não, mas você não crê, você não é homem de fé? Eu sou homem de fé, mas é difícil. Você não crê? Creio. Mas sabe se creio? Ô pastor, você tem que crer. Tem um amigo meu espírita, né? Eu falei: não, eu creio sim. Ele falou assim: se você crê, você vai. Você vai testemunhar isso. Eu fui e contei para ele a situação aqui do prédio, o mover que Deus fez, a maravilha que foi. Ele falou: tá vendo? Deus não fez, Deus pode fazer. Interessante que às vezes nós estamos num deserto, numa luta, numa provação tão grande, que nós achamos que Deus pode fazer na vida dele. Nós achamos que Deus pode fazer na vida do irmão ali, do pastor, do obreiro, mas na sua vida, na minha eu não sei. Na sua vida Deus pode fazer. Deserto é um lugar de ver coisas grandes de Deus. E eu quero liberar esta palavra sobre a tua vida, você liberar coisas grandes de Deus aí nesse deserto. Se você crê, adore e exalte ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Você pode glorificar a Deus, Senhor? Deus é grande, quem crê, diga amém. Não é porque eu tenho um problema que Deus deixou de ser grande. Escutou? Amém? Deus é fiel. E não é porque eu estou passando por um deserto que Deus deixou de ser fiel. Ele permanece fiel. Deus não muda porque eu tenho problemas, porque eu tenho uma dificuldade. Não. Uma coisa eu te digo: Ele tem um propósito de ter te levado para esse deserto. E o propósito de Deus, quando Ele nos leva ao deserto, em primeiro lugar, é para nos lapidar. Sabe o que é lapidar? Lapidar é uma expressão usada por aqueles que trabalham com diamantes, com pedras preciosas. Você vai lapidar, você vai moldar aquelas pedras. Deus deve estar te moldando nesse deserto, te deixando do jeito que Ele quer que você esteja, moldando o caráter, moldando a personalidade, moldando a nossa fé. Quem entendeu, diga amém. O deserto é um lugar que antecede. Sabe o que é anteceder? Quando você vai ao médico, preste atenção, quando você vai ao médico, quando você vai a um hospital fazer uma consulta, geralmente não, é fato, você não vai chegar no hospital e você vai direto falar com o médico. Você vai ao hospital e você passa por um lugar antes. Esse lugar é chamado como? Recepção. E você vai na recepção, você leva o seu documento, e lá é feita uma ficha, e aquela ficha
vai até o médico. Às vezes você passa por um enfermeiro que vai medir a sua pressão, vai medir a sua temperatura, vai fazer algumas perguntas e depois vai pegar a sua ficha e vai te levar até o médico. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Sabe o que é o deserto? Deserto é uma espécie de uma recepção. Deserto é um lugar que você passa antes de chegar na terra prometida. Por isso, se hoje você já está no deserto, não se preocupe, porque a promessa está lá do outro lado e você vai testemunhar essa vitória em nome de Jesus. Quem quer, levanta a mão, glorifica e aplauda o Senhor essa noite. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Lugar. O deserto é um lugar onde você vai desfrutar de uma intimidade com Deus que nenhum outro lugar você vai ter. Quem entendeu? Diga amém. Não existe nenhum outro lugar onde você tem mais intimidade com Deus do que no deserto. Sabe por quê? Porque no deserto você depende totalmente de Deus. É você e Deus no deserto. Quem entendeu? Diga amém. No deserto você aprende a fazer assim: Senhor, estou com fome, Senhor. E Deus abre o céu e manda um maná para você. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, estou com sede. Então toca na rocha. Você toca na rocha e sai água da rocha. Deserto é um lugar que você desfruta dessa intimidade com Deus. De você falar assim: Senhor, o sol está muito forte. Ele colocar uma nuvem em cima de você. Você falar: Senhor, estou com frio. Ele levantar uma coluna de fogo no teu lado. Quero glorificar o Senhor, queridos. Porque no maior deserto que eu já passei na minha vida, o momento mais difícil que eu já passei, foi no começo da obra aqui na igreja. Eu pude desfrutar de experiências tremendas com Deus. De acordar de manhã e falar assim: Senhor, não sei o que eu vou almoçar, não sei o que eu vou jantar hoje, mas eu dependo de Ti, Senhor. E de alguns momentos eu falar assim: Senhor, eu queria hoje almoçar numa churrascaria. Queria hoje almoçar, Senhor, eu queria comer um salmão hoje. E o Senhor trazendo a minha porta. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu só estou dando esse testemunho para você entender que no deserto você vai ter o seu ouvido muito sensível para ouvir a voz de Deus. E Deus vai estar bem perto de você para ouvir a tua oração, para ver os desejos do teu coração e para fazer coisas grandes na tua vida. Por isso glorifique o Senhor, por isso não engule, por isso não desista, por isso toma força, toma fôlego nessa noite e caminhe esse deserto, porque você viverá a promessa de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Vamos também aplaudir e glorificar o Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que essa palavra se cumpra na tua vida. Vamos orar, querido.